Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma introdução à filosofia da mente do André Leclerc, da editora Apres, essa obra aqui. Uma introdução à filosofia da mente apresenta de maneira simples e crítica as noções e temas mais importantes da disciplina. O livro divide-se em 3 partes. Na primeira, o terreno da filosofia da mente é delimitado. Essa filosofia é caracterizada em contraste com a filosofia da psicologia, com a psicologia e com as ciências cognitivas. As 2 noções mais importantes da filosofia da mente, a intencionalidade e a consciência, são destacadas e discutidas. A segunda parte aborda o problema central da filosofia da mente, ou da relação entre corpo e mente, em uma sequência histórica do dualismo cartesiano até o fisicismo reducionista de Jaegwon Kim, passando pelo epifenomenalismo, o behaviorismo, a teoria da identidade mente-cérebro, o funcionalismo em várias versões, o eliminismo, o humanismo anômalo, o naturalismo biológico e os fisicismos reducionista e não reducionista. A terceira parte, que serve de conclusão, tenta situar a mente na natureza e na sociedade e trata, em particular, do problema da causação mental. Trata-se de uma introdução com o posicionamento do autor que defende, na primeira parte, o intencionalismo, a ideia de que a intencionalidade é a marca do mental, o critério mais seguro para identificar algo como mental, e que defende, na terceira parte, o disposicionalismo como estratégia para inserir harmoniosamente a mente na natureza e para resgatar o valor das explicações propriamente psicológicas do comportamento humano. O André Leclerc, ele é canadense e vive no Brasil desde 1995. É professor no Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, doutor em Filosofia da Linguagem na Universidade do Quebec, no Canadá, um pós-doutorado pela Universidade Livre de Bruxelas, é mestre em Filosofia com trabalhos sobre Filosofia da Mente e da Ação. É pesquisador do CNPq, publica principalmente acerca da filosofia da mente e da linguagem, história também das ciências da linguagem, filosofia da ação e sobre metafísica. Organizou vários eventos internacionais em filosofia da mente e filosofia analítica. Presidiu a Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica e foi tesoureiro da Associação Latino-Americana de Filosofia Analítica. Publicou recentemente Teoria do Langage et de l'énonciation dans la grammaire générale classique, de Port Royal a d'Estude Trace, e em coautoria com André J. Abbate, Representando o Mundo, ensaio sobre conceitos, de Loyola 2014. Conhecer um pouquinho mais sobre essa obra, é jesuína, os agradecimentos, depois a apresentação e o prefácio. Eu gostaria de agradecer aos meus alunos da turma de Filosofia da Mente 2012, a segunda turma, que leram e comentaram comigo uma parte desse material exposto nas aulas durante todo o semestre. Entre eles, devo destacar as contribuições de Thiago Magalhães, José Gladstone Almeida Júnior, Francisco Hélio Cavalcante, Félix, não sei se é o Hélio, e Josailton Fernandes Mendonça. Por ser brasileiro, não, porque o Hélio mora na Bahia, em Salvador, eu acho. Minhas queridas colegas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, Maria Eunice Quilice Gonzalez, essa eu já li alguma coisa dela, Maria Cláudia Broens, merece mais uma vez meus agradecimentos pelo incentivo e pelo diálogo sempre produtivo. Os colegas membros do grupo de pesquisa Pensamento, Cognição e Linguagem da Universidade Federal do Ceará, da UFC, também discutiram comigo certas matérias aqui apresentadas. São eles os professores doutores Manfredo de Oliveira, Maria Aparecida Paiva Montenegro, Luiz Felipe Estevinha Lourenço, Cícero Antônio Cavalcante Barroso e Joelma Marques de Carvalho. A única pessoa que leu o texto por inteiro e fez inúmeras sugestões de correção e de aperfeiçoamento foi, de novo, a minha esposa jesuína. Com ela, não posso pagar minha dívida só agradecendo. Nem mesmo lhe dedicando esta obra, mas, para aliviar um pouco o peso dessa dívida, agradeço e dedico. A apresentação. Em introdução à filosofia da mente serão apresentados e discutidos os principais temas e problemas que definem a filosofia da mente como disciplina. Trata-se de uma disciplina recente, mas os temas e problemas que a definem são, às vezes, muito antigos. Esses problemas são, em muitos casos, de natureza metafísica. Qual é o lugar da mente na natureza? Uma ação livre é possível? Ou de natureza epistemológica? Como conhecemos nossos estados mentais? Os estados mentais dos outros? Ou ainda lógico-linguística? Como especificar o conteúdo conceitual de nossos pensamentos e as relações entre eles? Como nossos pensamentos representam? Na introdução, apresentamos muito brevemente o desenvolvimento histórico desses temas e problemas e como a disciplina formou-se no decorrer do século XX. A primeira parte procura delimitar o domínio do mental e, consequentemente, o terreno da filosofia da mente. Intencionalidade e consciência aparecem nesse contexto como as noções mais suscetíveis de unificar o domínio do mental.
A segunda parte aborda o problema metafísico central da filosofia da mente, o problema da relação entre a mente e o corpo vivo. Essa parte divide-se em várias unidades, que abordam cada corrente de pensamento em filosofia da mente. Cada unidade apresenta uma resposta particular a esse problema. Cada corrente tenta solucionar o problema apresentando uma concepção distinta da natureza e dos estados mentais. Um aspecto particularmente importante da relação corpo-mente é o problema da causação mental. Como nossos pensamentos, nossos desejos e nossas intenções podem fazer uma diferença no mundo físico. Na conclusão, abordaremos a questão metafísica do lugar da mente e das criaturas providas de mentalidade como nós, na natureza em geral e na sociedade. Alguns temas importantes, infelizmente, não podem ser abordados como deveriam em razão de limitação de espaço. É o caso da mente fenomenal, a sensibilidade, a imaginação, as emoções e a memória, das representações de caráter conceitual, como crenças, desejos, intenções e conceitos, ou da relação entre a linguagem e o pensamento, que não poderão ser abordados com muita profundidade. Como a filosofia da mente se desenvolveu, sobretudo no seio do movimento analítico dominante no mundo anglo-saxônico, e muitas das referências mais importantes ainda não foram traduzidas para a língua portuguesa. Eu mencionarei regularmente os títulos originais de língua inglesa, mas indicarei sempre, quando possível, as traduções existentes em língua portuguesa. Então vamos ao prefácio. Qual é o lugar da mente na natureza? Perguntou um físico para um filósofo. Faz sentido buscar um lugar ocupado pela mente na natureza? Respondeu o filósofo. Um psicólogo que passava por lá, ouvindo a conversa, perguntou: em que contexto vocês querem entender a mente? Sem especificar o contexto, como podemos verificar empiricamente o que é a mente? Trata-se de um complexo órgão criado pela natureza para perceber a si mesma e aos outros, replicou um neurocientista que participava à distância da conversa. O que ocorre em sua ou na minha mente ao ler essas questões? Podemos conhecer nossos estados mentais? Pergunto eu ao leitor curioso. Questões intrigantes como estas são analisadas com rigor, simplicidade, bom humor e criatividade no livro Uma Introdução à Filosofia da Mente, elaborado por André Leclerc. A filosofia da mente é uma área de investigação ainda pouco difundida no Brasil e a presente obra vem suprir mais uma demanda de nossa comunidade acadêmica, oferecendo uma introdução atualizada e muito bem elaborada de temas, problemas e correntes centrais de pesquisa da área. O Leclerc apresenta e discute de forma bem didática problemas difíceis sobre a natureza da vida mental que nos caracteriza como uma pessoa possuidora de identidade. Ele deixa claro que o filósofo da mente reflete sobre os princípios e as categorias que subjazem a compreensão que temos de nós mesmos enquanto seres providos de uma mentalidade. Uma amostra dos problemas centrais da filosofia da mente tratados por Leclerc inclui que tipo de organismo pode ter uma mente? Máquinas podem ter mente? Qual é a relação entre nossa vida mental e nossa vida biológica? Qual é a relação entre estados mentais e estados corporais? Como entender os aspectos qualitativos da experiência perceptual? A que se deve a direcionalidade de certos estados mentais conscientes, entre outros. Ele ressalta que as diferentes maneiras de responder a essas questões especificam as principais correntes e escolas do pensamento da filosofia da mente, as quais são apresentadas, discutidas e ilustradas nesse livro. Só um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu o conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho para os vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior possíveis. Eu quero aqui agradecer aos 369 inscritos no nosso canal, agradecer também àqueles que, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixam sua visualização, seu like, seu dislike, os seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa rede, nessa plataforma, no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.